Paz seja convosco, queridos, queridas, que está assistindo essa aula. Estou muito feliz por nós chegarmos aqui, né, no final da nossa aula, capítulo 7, Andando no Espírito, tá? O último capítulo que nós iremos abordar aqui e eu peço que você preste atenção. Se você chegou até aqui, preste atenção no que vai ser ensinado, ministrado aqui e aproveitar tudo isso, anotar, faça seu resumo e se prepare para a prova para tirar uma boa nota e frutificar aí e transbordar no reino de Deus. Amém? Glória a Deus, vamos começar nossa aula. Amém? Olha só. Antes de entendermos sobre o andar no Espírito, precisamos compreender que existem basicamente 5 tipos de andar. 5 tipos, preste atenção. O primeiro, andar na graça, que significa que Deus é capaz de nos levar a fazer o que Ele quer que seja feito. É receber a suficiência de Deus para servi-lo. O primeiro ponto é o que eu mais prego, quem me conhece sabe, é o que eu mais prego, o que eu mais ensino por onde eu passo, ensinando a graça de Deus, ensinando o andar no Espírito, porque, queridos, na nova aliança, na graça de Deus, esse período de tempo que nós estamos, que Deus comunica a nós, a igreja, através da sua graça, nós vivemos no Espírito. Então é o que nós dizemos, vida no Espírito debaixo da graça de Deus, tá? Então, o primeiro ponto sobre o andar no Espírito, né? Olha só, andar na graça. Vou repetir isso aqui, vou ler de novo, ó. Significa que Deus é capaz de nos levar a fazer o que Ele quer que seja feito, ou seja, fazer a vontade dele conforme Ele quer. É receber a suficiência de Deus para servi-lo, né? É o que eu sempre digo, Jesus é suficiente e a suficiência de Deus é o que nos respalda, é o que nos sustenta, amém? Segundo ponto, andar na verdade é ter comunhão com o Senhor através da sua palavra. É o que nós já falamos nas primeiras aulas, a palavra de Deus. Nós temos que ser obedientes, nós temos que estar submissos, né? Nós temos que priorizar a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Amém? Terceiro ponto, andar no amor. Olha que interessante, aqui é muito importante. O amor é o dom supremo na Bíblia, né? 1 Coríntios capítulo 13. É amar a Deus e amar os irmãos, de forma que possamos cuidar das pessoas que Deus tem colocado sob nosso cuidado, né? Ou seja, andar em amor. Paulo vai dizer assim, em Efésios 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, né? Eu recebo o amor de Deus e eu amo o meu próximo. O evangelho, né, é horizontal e vertical, certo? Horizontal, vertical. Vertical é você e Deus, ou seja, eu sou amado por Deus, eu amo a Deus. E horizontal, eu amo meu irmão. Então, lá em João, o apóstolo do amor, em João 4, ele vai dizer que quem não ama seu irmão, quem ama a Deus e diz que não ama seu irmão, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quanto mais nós amamos as pessoas, mais revela o quanto nós amamos a Deus. Quanto mais nós nos importamos com as pessoas, mais revela o quanto nós temos de profundidade em Deus. Se nós somos pessoas cheias do Espírito de Deus, nós temos a presença, nós carregamos a presença de Deus, a consequência, na verdade, a evidência disso, tá? A manifestação disso é amar as pessoas, amar o próximo. Amém? O quarto ponto, andar na luz, é ter comunhão com os irmãos e com Deus. Aqui outro ponto também que João vai dizer em João capítulo 1, né? É ter comunhão, né? Quando nós andamos na luz é quando nós temos comunhão, quando nós compartilhamos a vida na vida com aquele irmão, né? Compartilhar a vida de Deus é ter vida na vida, é ter comunhão com os irmãos. Amém? Quinto ponto, andar no Espírito. É andar conduzido pelo Espírito Santo em tudo que fizermos e vivermos. E aí a gente vai aprofundar sobre isso, tá? É sermos aí totalmente guiados pelo Espírito Santo, né? É deixar ele governar a nossa vida, é de deixar ele gerenciar e direcionar tudo que nós iremos fazer. Amém? Olha só, há 3 espécies de pessoas: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Vamos falar do homem natural. O homem natural é aquele que ainda não recebeu a Cristo. Sua vida é controlada pelo seu eu. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem
espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, né? Nós já falamos sobre isso. O homem natural ele não consegue conceber, entender as coisas do espírito, porque elas só se discernem espiritualmente, né? O homem natural ele não sabe viver no espírito, ele vive, né, nos cinco sentidos, né? A gente já falou sobre os cinco sentidos. Ele vive naquilo que ele está vendo, que ele está sentindo, que ele está palpando. Então ele não consegue entender coisas espirituais. As coisas espirituais é só no âmbito da fé. Amém? Segundo ponto, o homem espiritual é aquele que recebeu a Cristo, tá? Que tem a sua vida dirigida pelo Espírito de Deus, né? Já falamos sobre isso. E o seu eu fica de fora do centro, tá? Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele ninguém é discernido. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Ou seja, o homem espiritual que vive por fé, que vive a vida espiritual, ele vive no sobrenatural de Deus, certo? E o seu eu, ele fica de fora, né? A sua natureza humana, ela fica de fora, mas quem governa é o quê? O Espírito. Quem dirige a vida dele é o Espírito Santo de Deus. Claro, tudo isso por meio do quê? Da fé. É o âmbito da fé, é o âmbito sobrenatural, né? O natural está no âmbito natural, né? O âmbito dos cinco sentidos, tá? E o espiritual é o da fé. Amém? Terceiro ponto, o homem carnal é aquele que já recebeu a Cristo, tá? Mas vive em derrota, porque confia seus próprios esforços para viver a vida cristã. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como as carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 3. Paulo vai falar, né, sobre a carnalidade, né, dos irmãos da igreja de Corinto. O mais interessante aqui, queridos, que eu vou enfatizar aqui para você, é que o homem natural, olha aqui, ele vive e confia nos seus próprios esforços, tá? E além disso, olha só, Paulo, com leite vos criei, né? Em outra linguagem, né? Paulo está dizendo, ó, dei leitinho para vocês, dei leite, não dei alimento sólido para vocês, porque vocês não são capazes de receber o alimento sólido, né? Então, a pessoa que vive na carne, ela não está apta para receber alimento sólido, alimento espiritual, né? E como nós lemos, essa pessoa ela vive em derrota, porque ela acredita que tudo que ela vai fazer em Deus, que ela vai conquistar em Deus, está o quê? Na força do seu braço. E as Sagradas Escrituras, elas nos asseguram que maldito é aquele que confia na força do seu próprio braço. Amém? Vamos prosseguir? Olha só, Deus providenciou para nós uma vida frutífera e abundante. Repete isso comigo aí onde você está agora. Diga assim: Deus providenciou para mim uma vida frutífera e abundante. E agora diga isso aqui, diga isso. Deus tem para mim uma vida frutífera e abundante, tá? Isso aí é para pôr no resumo, põe isso no resumo, amém? Olha só, primeiro ponto, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, João capítulo 10, versículo 10. Segundo ponto, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer, João 15, 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. Mas, quarto ponto, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Né? Aqui nós estamos vendo, né, lendo o que a palavra de Deus nos respalda, né? A vida abundante que Cristo veio nos dar. Ele diz que ele diz, primeiro ponto, que ele veio para nos dar vida abundante. Amém? Segundo ponto, que ele é a videira verdadeira, sem ele nada podemos fazer, tá? E o terceiro, aqui Paulo já está falando sobre o fruto do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade e assim por diante, né? Se você for juntar todos os frutos do Espírito, vai dar todo o caráter de Jesus, a natureza de Cristo está aqui. Então, se nós vivermos no Espírito, mais evidencia
né? Mais floresce, né, em nós o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é a evidência que nós somos cheios do Espírito Santo. Olha só, preste atenção. Ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, é falar em horas ali. Você pode falar ali numa manifestação em línguas, mas se não tiver fruto, de nada vale, tá? E o primeiro fruto é o que? O amor. Lá em 1 Coríntios 13, né? Posso falar a língua dos anjos, posso fazer isso e aquilo, mas se não tiver amor, de nada vale. Tá comigo aí? Pegou os códigos aí? Né? Grave no seu coração. Você pode cair no chão, você pode pular, rodopiar, enfim, pode fazer calha-bota, como que fala calha-bota, não sei como é que fala. Enfim, irmão, pintar bananeira, enfim, estrelinha, se não tiver fruto do Espírito, de nada vale. E aquilo ali é superficial, né? Porque Jesus disse assim, ó, conhecereis a árvore pelo seu fruto. Se não há fruto, não há vida espiritual, tá? Se não há fruto, não tem evidência de que você é alguém espiritual e cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de Deus. Amém? Quarto ponto, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, né? Ou seja, recebereis, em outra linguagem, recebereis o poder do Espírito Santo, né? O quarto ponto fala do poder de Deus que está em nós, que nós recebemos quando nós cremos no Espírito, recebemos ele em nossa vida. Eu digo que o maior poder do universo habita em nós, ou seja, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus em nós. Amém? Glória a Deus. Olha só. Por isso, o homem espiritual tem algumas características. Como? Olha só, primeiro ponto. Olha que lindo, gente. Isso aqui é... Gente, se você puder também anotar isso aqui é de extrema importância, tá? Extrema importância. Isso aqui é cirúrgico, tá? Isso aqui é importantíssimo. Anote isso, porque você tem que fazer isso uma realidade na sua vida. O primeiro ponto do homem espiritual, suas características, ou seja, primeiro ponto, ser cristocêntrico, ou seja, ser um homem que aponta Jesus, ser uma pessoa, uma mulher que busca ter o caráter de Jesus, que busca ser igual a Jesus, que busca modela Jesus, se espelha em Jesus, a sua mensagem aponta a Jesus, a sua vida, a sua conduta, o seu viver. A pessoa ela vive tanto no espírito que ela é cristocêntrica. Você vê nela alguém que é um discípulo, uma discípula de Jesus. Você olha para ela e se lembra de Jesus. Amém? Nós devemos buscar ser cristocêntricos. Amém? Você recebe essa palavra aí? Amém? Segundo ponto, ser dirigido pelo Espírito Santo. É viver no Espírito, é deixar Ele governar, é deixar Ele reinar, dominar o nosso ser, dirigir a nossa vida, de modo que já nós possamos falar como Paulo fala, não vivo mais eu, né? Não vive mais o meu natural, mas Cristo vive em mim, né? Cristo vive em nós através de quem? Do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus em nós, é o próprio Cristo em nós. Amém? Terceiro ponto, conduz outros a Cristo, ou seja, um cristão, ele aponta as pessoas para Jesus. Um cristão verdadeiro, o discípulo de Jesus, ele anda, ele dá sequência daquilo que Jesus fez, né? O evangelho de Cristo não parou lá quando ele morreu na cruz e enviou o Espírito Santo, não. Desde 2000 anos atrás, Jesus continua fazendo através de quem? Dos discípulos, né? Nós somos discípulos, nós somos seguidores de Jesus, nós somos um cristão. Cristão significa ser pequeno Cristo, então nós devemos conduzir outros a isso, conduzir a Jesus, apresentar o reino, apresentar Cristo, amém? Apontar para Jesus, tipo um João Batista nessa geração, amém? Quem é igual João Batista aí? Recebe essa palavra? Amém? Quarto ponto, possui vida efetiva de oração. Queridos, a oração é igual respirar, meu irmão. Se você não vive uma vida de oração, você tá perdido na vida evangélica, né? Porque não existe vida cristã, não existe vida evangélica, não existe vida no Espírito se não for de oração. A vida no Espírito é pautada com oração. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17. Orai sem cessar, né? Judas 20, orando em todo o tempo no Espírito Santo. Efésios 6,18, orando em todo o tempo no Espírito Santo. Ou seja, nós devemos orar sem cessar, orar todo o tempo no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vida de oração efetiva. Conhecer a palavra de Deus, ou seja, novamente, priorizar a palavra, ser submisso, ser obediente à palavra, amar a palavra, fazer aí um projeto de leitura bíblica, tá? Sistemático,
tá? Organizacional, metódico. Isso vai te ajudar, vai te estimular a aprender mais a palavra de Deus, né? Buscar mais o conhecimento da palavra. Ela liberta, ela muda a nossa mentalidade e ela muda a nossa vida. Oração e palavra, eu digo que são os dois fundamentos no Evangelho, são os dois fundamentos bíblicos, né? São os dois fundamentos da vida evangélica, da vida cristã mais eficazes, tá? Que a gente pode ter. Amém? Olha só, confia em Deus, né? Alguém que conhece a Deus, confia e descansa em Deus, sabe que Deus é Deus, né? Davi vai dizer assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ou seja, ele aquietou o coração e sabe que Deus é Deus, que Deus faz. É alguém que está convicto, seguro, na confiança, né? Na sublimidade, na soberania de Deus. Amém? Obedece a Deus. Lembra que eu falei que a obediência é a chave da vida evangélica. Quanto mais um cristão é cheio do Espírito, mais ele obedece a Deus, né? E Jesus disse: quem obedece os meus mandamentos, quem me ama, obedece os meus mandamentos e os guarda, né? Quem ama ele, obedece e guarda os mandamentos. Amém? Olha só, enquanto o homem carnal, preste atenção, o homem carnal nunca pode experimentar a vida cristã abundante e frutífera, pois ele, o quê? Primeiro ponto, ter uma experiência cheia de altos e baixos, ou seja, é uma pessoa inconstante, uma hora tá bem, uma hora tá mal, enfim, tá bem, tá mal, ele é inconstante. É incrédulo, ou seja, incredulidade é o oposto de fé. Ele não é alguém que exerce fé, não é alguém que tem uma fé madura, tá? Uma fé sólida, tá? Ele é incrédulo, tá? Desobediente, ou seja, ele não tem a chave da vida cristã, que eu sempre falo, ele é desobediente. Se ele vive em desobediência, possivelmente ele vive em maldições, né? Porque a obediência gera bênção. Amém? Perde o amor para com Deus e com os outros. Se ele perde o amor por Deus, né, que é o primeiro mandamento bíblico, amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração e entendimento, possivelmente ele não vai amar o próximo, possivelmente ele não está fluindo, né, naquilo que Jesus tem chamado ele para ser um grande discípulo. Jesus disse assim, ó, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Se ele não ama a Deus, ele não vai amar os outros. Ou seja, ele não é nem discípulo de Jesus, nem está seguindo Jesus e nem está dando aí continuidade naquilo que Jesus ensinou. Amém? Olha só, ter uma vida pobre de oração, ou seja, não ora, não respira, não vive, né? Porque ele não ora, né? E isso mostra o quanto ele está na carne, né? Não ter desejo de estudar mais a palavra, acabei de falar. Essa pessoa não tem desejo de estudar a palavra, essa pessoa ela está literalmente morta espiritualmente, ela está literalmente perdida, não sabe o motivo pelo qual ela é cristã, né? Olha só, o outro ponto. Tem atitudes essencialmente legalistas, ou seja, uma pessoa totalmente religiosa, condena, julga as pessoas, né? É um fariseu ali e ele precisa de mudança, né? Nós não somos chamados para ser legalistas, né? E outra, ele vive por suas obras, ele vive pelo seu mérito, não é o mérito de Cristo. No Evangelho, querido, não tem mérito humano. No Evangelho é mérito de Cristo, tá? Nós recebemos a graça, né, de receber as bênçãos por causa de Cristo. O mérito todo do Evangelho é de Cristo e não nosso. Amém? Olha só, tem pensamentos impuros, ou seja, imoralidade sexual, né? E não somente imoralidade sexual, né? Impurezas, né? Vários pensamentos negativos, pensamentos carnais, né? E aqui vamos falar aqui um pouco deles também. Vivem ciúmes, invejas, preocupações, desânimos e etc. Ou seja, né? Obras carnais. Esse crente, esse homem que vive na carne, ele mostra as suas obras carnais, né? Ele não vive no espírito, né? Olha só, possui espírito de crítica, é frustrado, não tem um propósito na vida, né? Ou seja, alguém que vive uma vida derrotada, né? Vive uma vida ali sem propósito, né? Sem nexo nenhum, tá? Olha só, a pessoa que se declara cristão, mas continua na prática do pecado, deve entender que talvez não seja verdadeiramente um cristão. Vejamos o que diz esses dois textos. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. 1 João 3,6. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. 1 João 2,3. Né? Se o cristão verdadeiro, ele continua na prática, perdão. Se o cristão que se diz cristão permanece no pecado e não viu o Senhor, nem conheceu Jesus. Simples e objetivo. Agora, se ele peca, né, e continua com o coração arrependido, buscando a santificação, aí eu digo que ele conheceu o Senhor, tá? Né?
E se conhecemos, guardamos os mandamentos, né? Se nós amamos Ele, guardamos os mandamentos. Nós somos o quê? Obedientes. Guardar o mandamento, queridos, né? É, buscar guardar a palavra no nosso coração, esconder, né? O salmista vai dizer, a tua palavra, né? A tua palavra eu escondi, guardado no meu coração, para eu não pecar contra ti, né? Se eu não me engano, é Salmos, tem até uma canção da Cassiane dizendo sobre isso. Gente, isso aqui é muito importante. Se eu guardo é porque eu obedeço. Leitura bíblica, amar a palavra é obediência. Eu amo, eu recebo para mim, eu obedeço. Como é que eu obedeço? Eu pratico. A prática da palavra de Deus é obediência e submissão à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Olha só. Então, como alguém pode ser cheio do Espírito Santo? Olha só essa pergunta. Você pode ser cheio do Espírito Santo agora mesmo, se você deseja isso sinceramente. Se confessa os seus pecados, apresenta cada área da sua vida a Deus e pela fé toma posse da plenitude do Espírito Santo, você será cheio do Espírito Santo. Aleluia! Quantos querem ser cheios do Espírito Santo todos os dias, todo momento que querem ser cheio? Todo momento. E é por isso que nós devemos viver no Espírito Santo, tá? Eu vou repetir isso aqui que é importante. Se você deseja, né, você pode ser cheio agora. Mas você está assistindo da aula e o Espírito Santo pegar você. Amém? Mas olha só, se você deseja isso, sinceramente, primeiro ponto, confesse seus pecados, né? Apresente seus pecados, Senhor, eu estou pecando. Estou aqui, eu me arrependo, estou arrependido. Receba o teu perdão, receba a tua graça. Amém? Em cada área da sua vida. E pela fé toma posse da plenitude do Espírito. Ou seja, recebe a plenitude do Espírito, como a nossa querida inauguradora do Ministério Quadrangular, a Aimee Samper McPherson, que ela dizia que ela queria receber a plenitude do Espírito Santo, queimou suas coisas todinha e disse que eu quero receber o Espírito Santo. Foi num culto, em uma reunião de avivamento, né? Eu quero receber a plenitude do Espírito Santo veio sobre ela, né? Ela foi cheia do Espírito Santo e tanto que ganhou almas e almas para Jesus e o seu legado está perpetuando até hoje. Nós somos parte desse fruto, né? Porque um dia essa mulher decidiu, né, buscar a plenitude do Espírito Santo. Amém? Para ser cheio do Espírito Santo, você pode orar com fé neste momento. Sugerimos a seguinte oração. Vamos lá? Você quer ser cheio do Espírito Santo aí? Amém. Olha só, isso aqui é uma oração. Isso aqui é sério, eu não vou só ler por ler, a gente vai orar de verdade aqui. Aonde você estiver, se você puder pôr a mão à altura do seu coração e repetir comigo o que eu vou ler. Eu vou ler de forma pausada aqui e lenta para você repetir comigo, tá? Põe a mão à altura do seu coração e vamos fazer essa oração. Amém? Querido Pai, eu preciso de Ti. Reconheço que tenho procurado dirigir a minha própria vida e, como resultado, tenho pecado contra Ti. Te agradeço pelo perdão dos meus pecados através da morte de Cristo na cruz. Agora convido a Cristo para tomar novamente a direção da minha vida. Enche-me do Teu Espírito, como ordenastes que eu fosse cheio e como prometestes em Tua palavra que farias se pedisse com fé. Peço isto em nome de Jesus, como expressão da minha fé. Agradeço-te agora por dirigir a minha vida e encher-me do Teu Espírito Santo. Amém. Aleluia. Seja cheio e cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Meu coração transbordou aqui, gente. Queimou meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, te engrandecemos o teu santo nome. Tu és santo, Pai. Aleluia. Vou voltar para a aula, senão vou ficar cheio do Espírito Santo aqui e falar em outras línguas. Aí acabou a aula, eu não vou me concentrar. Amém? Volte sua atenção aqui. Eu sei que o Espírito Santo já está queimando você aí, mas volte sua atenção aqui. Amém? Olha só. Se você pediu que Deus te enchesse do Espírito Santo, então confie que Ele te encherá agora mesmo. Pois a nossa confiança está nas promessas da palavra de Deus e não nas nossas emoções. O cristão vive pela fé, na fidelidade de Deus e na sua palavra. Então tome posse da promessa do Espírito Santo em você. Toma posse, acesse pela fé, né, a promessa do Espírito Santo sobre a tua vida.
Se você nesse momento está focado na aula, após acabar essa aula, busque, peça essa promessa, peça a plenitude do Espírito Santo. Amém? Olha só, como andar no Espírito. Vamos lá? Vamos aprender sobre isso? Amém. Se você tiver sua Bíblia, não, na verdade nem precisa, que já está tudo aqui, né? Preste atenção aí. Vamos lá. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Primeiro ponto. Se você andar no Espírito, você não vai cumprir a concupiscência da carne. Ou seja, você não vai se inclinar para as obras carnais. Você não vai viver na carne. A carne é inimizade contra Deus. Amém? Então você não é inimigo de Deus, você é amigo de Deus, conforme Jesus disse em João 15, tá? Olha só, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Gálatas 5:25. Gente, isso aqui eu prego há anos. Prego isso há muito tempo. A minha juventude eu aprendi isso sobre viver no espírito, né? Olha só, se vivemos, também andemos no espírito. Eu vivo nele, ele habita em mim. Agora eu devo andar nele, ou seja, eu devo andar conforme o Espírito Santo me dirige, me conduz. Eu devo viver no espírito, ter uma vida espiritual, ter uma vida madura, espiritual, ser alguém igual a Jesus, ter frutos do Espírito, ter a mente transformada pela palavra, ter uma mentalidade bíblica, ter uma conduta bíblica, um posicionamento bíblico. Amém? Olha só, andar no Espírito é simplesmente permitir que o Espírito Santo realize em nós o que Deus o enviou para realizar. E nós iremos aprender o que o Deus, né, enviou o Espírito Santo para realizar. Preste atenção no que nós iremos falar agora. Qualquer um de nós não permitirá que ele realize esta obra até que entendamos, porque Deus enviou o Espírito Santo. Jesus, a respeito do Pai, disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, no grego, que significa Paracletos, tá? É o Paracletos, para que eu fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. Olha só, primeiro ponto, ele orou ao Pai para enviar o Espírito Santo, tá? Segundo ponto, é o Espírito da verdade, tá? O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Lá em João, lá no começo de João, a Bíblia vai dizer, né, que a graça e a verdade vieram por Jesus. João 14, lá em João 1, João 14, Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a verdade, sempre Jesus crescia em verdade, Jesus afirmou que ele é a verdade. Então, quando o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito de Cristo, o Espírito que conduz o cristão à verdade, a verdade é Cristo, tá? Então, quanto mais você viver no Espírito, mais a verdade de Deus, ela cresce, né? Ela se evidencia em você, a verdade. Ou seja, o caráter de Jesus, ele é a verdade. Amém? E o terceiro ponto, o mundo não pode receber o Espírito Santo, né? Porque ele está conosco, né? Nós carregamos o Espírito Santo. Amém? Que maravilhoso isso aqui, que esplêndido. João 14, 16 e 17. Olha só, o Espírito Santo foi enviado a nós pelo Pai para cumprir apenas um propósito eterno. Porém, existem cristãos que estão se perdendo em dois principais erros. O primeiro em fixar a sua atenção apenas numa pequena porção da obra do Espírito Santo. Há exemplos dos dons espirituais. E outros cometem o erro de amortecerem o Espírito Santo dentro de nós, ignorando completamente. Vamos falar rapidamente sobre isso. Teve um exemplo hoje de uma certa pessoa que chegou com um certo pastor, tá? E essa pessoa teve um sonho e etc. E também queria falar desse sonho. Chegou com esse pastor, com essa pessoa, confessando lá algumas coisas e disse que quer ser usado por Deus, que quer que Deus use, quer dons, etc. E o pastor falou assim: meu filho, você está sendo ignorante, você está buscando dom, e isso, quer ser usado por Deus, etc, etc. E a sua vida? E o seu trabalho? Até quando você vai viver nessa vida de trabalho, sem trabalhar, sem ser honesto, sem ser íntegro, né? E até quando você vai viver esse pecado? Até quando você vai ficar, uma hora tá bem, uma hora tá mal, né? Ou seja, tem pessoas que, o que acontece? Que nós lemos, que busca só uma porção da obra do Espírito Santo.
a respeito dos dons espirituais. Ela só busca o dom, ela só quer o melhor, só quer ali fluir. Ah, eu quero ser usado, quero o dom, quero isso. E esquece de ser cheio do Espírito Santo, que é o quê? Você ter fruto. Quando você tem fruto do Espírito Santo, você é alguém melhor, você é uma pessoa íntegra, você é alguém bíblico, uma pessoa bíblica, tá? Você muda o seu caráter, o Espírito Santo muda o caráter, amém? E aqui, as pessoas que ignoram o Espírito Santo, vou dar um exemplo dos saduceus. Os saduceus, eles sabiam a Bíblia, eles conheciam, mas não acreditavam no sobrenatural, não acreditavam em anjos, nem demônios, nem no mover do Espírito Santo, né? E hoje existem cristãos, né, seguidores de Jesus, que ignora os dons, ignora o Espírito Santo, ignora os dons espirituais, fala que era para aquele tempo que hoje não existe, né? Não, e isso é um erro muito grave, tá? Então, devemos nos atentar a isso. Amém? Olha só, essas pessoas chegam a pensar: eu devo estar andando no Espírito, porque os seus dons se manifestam em mim. Mas nós não podemos operar os dons sem andar no Espírito. Veja o que a palavra diz em Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos nós em teu nome, em teu nome nos expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Precisamos desenvolver uma sensibilidade espiritual mais aguçada. O Espírito Santo fala, não podemos deixá-lo no canto escuro da mente ou do coração. Gente, preste atenção aqui em nome de Jesus. Tem pessoas que têm dons e são extremamente usadas nesses dons. Porém, ela não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Nossa, pastor, o que você está falando? Vou te falar. A Bíblia diz, em Romanos, Paulo vai dizer assim, que os dons, eles são irrevogáveis. Irrevogáveis. Deus lhe deu um dom para a pessoa. Ela pode utilizar desse dom ou para o bem ou para o mal, tá? Tem pessoas que estão em outras religiões que usam um dom que é de Deus, tudo. Gente, toda boa dádiva vem dele, do Pai das Luzes. Tiago vai dizer lá em Tiago que toda boa dádiva vem de Deus, do Pai das Luzes. Toda bondade, toda dádiva desse mundo não provém do homem nem do diabo, é de Deus. Tudo que existe no mundo e tudo que o diabo tenta fazer é uma imitação de quem Deus é. Tudo provém dele. Ele é a fonte de todas as coisas, tá bom? Então, voltando a falar, essa pessoa, né, que, é, que flui nesses dons, né, ela está fluindo num dom. E ela pode ser quem? Como existem pastores que têm dom de revelação, que têm dom de cura e milagres, etc. Mas fora da igreja, vivem em adultério, fora da igreja rouba, vivem uma vida de mentiras, de máscaras e não tem o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, naquele dia o Senhor vai dizer: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, né? E mais interessante, olha o que ele diz aqui, ó: profetizamos em teu nome, né? Expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Ou seja, esse falso profeta, ele profetiza, ele expulsa demônio e faz maravilhas, porém ele não tem o Espírito Santo. Então, gente, isso aqui é muito sério. Alguém, olha só, grava isso no seu coração. Alguém que é cheio de Deus, ela tem o quê? Fruto do Espírito. Lembre-se, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Amém? Olha só, o eterno propósito do Espírito Santo é nos levar para Jesus Cristo como sua noiva. Aleluia! Aqui eu acho que é a parte melhor. Olha só, o Espírito Santo veio habitar em você, em mim, para nos selar, santificar, fortalecer e nos preparar. Vamos lá falar novamente? O Espírito Santo veio para o quê? Selar, diga comigo, selar, santificar, fortalecer e nos preparar, tá? Ele vem selar, santificar, fortalecer e preparar, tá? Tudo que vem do Espírito Santo foi enviado ao nosso mundo para preparar a sua noiva para o casamento com Cristo. Uma alegoria interessante disso é que aconteceu em Gênesis 24, quando Abraão enviou seu servo mais velho, Eliezer, para encontrar uma noiva para o seu filho Isaque. O nome Eliezer significa poderoso, divino, auxiliador, e aponta para o Espírito Santo, né? Ou seja, auxiliador. O Espírito Santo é aquele que nos auxilia, que nos ajuda. Amém? E então, assim como este poderoso auxiliador trouxe Rebeca para Isaque, assim o Espírito Santo não falhará em trazer a sua noiva preparada para Jesus. O que significa dizer? Preste atenção. O Espírito Santo, quanto mais nós vivemos no Espírito, nós somos curados, transformados,
né? O Senhor, ele nos prepara como a igreja, como a noiva de Cristo, tá? Ele nos adorna, tá? Ele nos cuida, ele muda nós por dentro e nos prepara para o dia do casamento, que é o quê? A volta de Jesus, né? Ele gera aquele sentimento de paixão por Jesus, pela volta de Jesus, o nosso amor pelo nosso noivo Jesus, a nossa paixão, o nosso amor por Jesus. Então esse é o propósito do Espírito Santo habitar em nós. Ele nos cuida, nos transforma e nos prepara para o grande dia, que é o casamento, o dia que nós iremos ser arrebatados e iremos conhecer o nosso Senhor Jesus. Amém? Olha só, mas suponha que Rebeca tivesse respondido: obrigada por me escolher e por todos esses presentes, mas eu não posso ir agora, estou muito bem aqui. Agora vem a pergunta: não estamos respondendo da mesma forma para o Espírito Santo? Não ficamos com as bênçãos, os presentes, nos alegramos por termos sido escolhidos, mas quando chega a hora em que nós precisamos nos levantar e seguir Eliezer, damos desculpas. Este é um verdadeiro quadro do cristianismo nos tempos modernos. Nós nos alegramos por sermos escolhidos e chamados por Deus, mas não queremos a condução do Espírito Santo para nos preparar para sermos a noiva de Cristo. Gente, preste atenção. Preste muito atenção. É aquela frase que é a bênção e não o abençoador, né? Que é as mãos dão bênçãos, tá? E não querem os pés. Nós devemos querer o abençoador. A bênção, ela é consequência, tá? Nós devemos buscar os seus pés, se prostrar aos pés dele. As mãos é consequência, é bênção dele. Então, nós devemos nos posicionar, entender a nossa postura e nosso posicionamento como noiva de Cristo, como cristão. Amém? Muitas pessoas elas acreditam que elas vão ser salvas do inferno, vão subir para a glória, vai receber o arrebatamento, mas elas querem fugir do inferno. E eu quero te dizer, você não deve, na verdade, ansiar a volta de Jesus para fugir do inferno. Você deve ansiar a volta de Jesus porque você ama Jesus, você tem paixão por Jesus. Então, nós devemos ansiar ardentemente a volta do Senhor, mas não com medo do mundo, não com medo da desgraça desse mundo, não com medo do inferno, mas querendo conhecer Jesus, se apaixonando pela presença de Jesus, querendo conhecer nosso noivo. Amém? E para nós termos esse sentimento, essa intencionalidade no nosso coração de querer mais de Jesus, de querer conhecer Jesus, é somente pela vida no Espírito Santo, é somente tendo vida com o Espírito Santo, é somente vida no Espírito. Se não for vida no Espírito, não tem como funcionar. Não existe vida cristã se não for vida no Espírito. Não existe, tá bom? Ou você vive na carne, na alma, você não vai conseguir progredir. Amém? Olha só. Tudo o que o Espírito Santo faz em nós está relacionado com sua missão. O Espírito Santo não desempenha seu trabalho em nós de uma maneira desconexa e desorganizada. Ele não existe apenas para nos ajudar a encarar a vida e nos fazer atravessar as crises e nos dar assistência nas noites solitárias. Ele não está aqui somente para derramar dons às pessoas. Não. Tudo que ele faz tem um propósito por detrás, de glorificar Cristo e fazer sua igreja se apaixonar por ele, né? Gente, apesar de todo o trabalho que o Espírito Santo faz em nós, o propósito, né, é o que nós lemos, né, é glorificar Cristo, né, e a sua igreja se apaixonar, ou seja, ele vai te fazer se apaixonar por Cristo. Ele vai falar: ei, eu vou te apontar Jesus, eu vou glorificar o nome de Jesus para você, e com isso você se apaixona por Jesus. O Espírito Santo, ele vem revelar Jesus, ele vem te mostrar quem é Jesus. Amém? O Espírito Santo não fala sobre si mesmo, mas fala de Jesus, tá? Olha, o Espírito Santo tem apenas uma mensagem. Tudo que ele ensina leva a uma única verdade central. Você não é de você mesmo. Você foi comprado por um preço. Você foi escolhido para ser esposa de Cristo. E eu, o Espírito Santo de Deus, fui enviado para revelar a verdade que libertará você de todos os outros amores. Ou seja, todo o seu esforço e manifestações são com o propósito de atrair a noiva para perto do noivo. E se alguma manifestação não tem esse propósito, então não veio o Espírito Santo, mas a carne. Ou seja, o propósito do Espírito Santo em nós é levar a conhecer Jesus, é levar a noiva a se apaixonar por Jesus. Amém? É entender, o Espírito Santo vai falar toda a obra da cruz, tudo que Jesus fez, vai glorificar o nome de Jesus, enaltecer o nome de Jesus, de modo que você se apaixone pelo Senhor Jesus.
entenda que Jesus é suficiente, que Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? E essa é a manifestação. O oposto disso, ao contrário disso, é da carne. Amém? Olha só, o Espírito Santo não vem para entreter, providenciar sinais, maravilhas e milagres, apenas para nos emocionar ou para nos fazer sentir bem. Não. Cada uma de suas obras tem esse propósito divino. Estou preparando uma noiva. E se o Espírito Santo está operando numa igreja, então toda a música, palavra, oração, cada nota de instrumento é feita para exaltar a Cristo. Se o Espírito Santo está ali naquela igreja, tudo é cristocêntrico, tudo aponta a Jesus, a mensagem é cristocêntrica, teocêntrica, né? Ela aponta a Jesus, a grandeza de Jesus. Amém? Tudo aponta a Jesus, a adoração, o louvor, a conduta, as pessoas que querem ser igual a Jesus, querem ser seguidores, que obedecem à sua palavra. Então esse é o papel do Espírito Santo, não é entreter, não é fazer sinais, ainda que ele possa fazer sinais e milagres, ele vai fazer, né? Mas o propósito não é te emocionar, fazer que você sinta ali, ah, que legal, tá muito bem, não. É muito mais do que isso, ele quer glorificar Jesus. Amém? Só um minutinho. Olha só, o Espírito Santo foi enviado para nos dar uma amostra de Cristo, tá? Uma amostra é uma experiência. Vou botar meu carregador aqui no computador, só um minuto. Tem que desligar a luz aqui, o LED, que eu tô sem. Um Benjamin. Glória a Deus, tá me vendo? Ficou um pouco escuro aí, né? Mas vai ficar, dá para enxergar. Amém? Olha só, o Espírito Santo foi enviado para nos dar uma atmosfera de Cristo. Perdão, uma amostra de Cristo. Uma amostra é uma experiência ou realização antecipada. A Bíblia chama isso de um penhor. O penhor da nossa herança. Efésios 1:13. Né? O Espírito Santo ele vem dali, vamos falar numa linguagem, né, para quem conhece a linguagem aí do povo que gosta de assistir série, filmes, né? O Espírito Santo vem dar um spoiler, né? O spoiler é o quê? É dar uma amostra grátis ali, falar, dar tipo assim, ó, é tipo quando você vai assistir o filme e alguém tá falando ali um pouco do filme, né? O Espírito Santo ele vem fazer essa amostra. Amém? Olha só, Paulo descreve um povo de Deus que é selado com o Espírito Santo. Efésios 1:13. Eles não são mais crentes comuns. Eles já não são deste mundo que colocaram seu afeto nas coisas e colocaram seus afetos na coisa do alto. Mas o que aconteceu para serem transformados? O que o Espírito Santo fez nesses crentes? Simplesmente isso. O Espírito Santo deu uma mostra a eles da glória e de sua presença. Aleluia, né? O Espírito Santo ele mostra a glória e a presença de Deus. E a glória de Deus nos transforma. Nós somos transformados de glória em glória. Quanto mais você acessa a glória, mais você acessa a presença, você é transformado, você é mudado. Você não é mais o mesmo. Amém? Olha só, você pode ir a reuniões onde Jesus é tão real que você pode experimentar um pouco do céu na sua alma. Você sai de lá com o sentimento da realidade eterna, que os seus problemas não mais lhe atormentam. Ele nos dá um pequeno céu para levarmos para o céu. E a nossa vida nunca mais será a mesma. Aleluia. É aquela frase, queridos, quando a gente vive no Espírito Santo, né? É viver o céu na terra. É quando você tá ali no Espírito Santo, o Espírito Santo ele dá uma amostra de como é o céu. Eu já tive essa experiência, gente, é a coisa mais boa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Você tá ali cheio do Espírito Santo, você parece que você tá tendo um contato com o céu, né? Paulo diz que nós estamos assentados em regiões celestiais. Então o Espírito Santo ele vem revelar as coisas do alto, as coisas celestiais. Você começa a acessar, você começa a ser cheio do Espírito Santo. Você começa a ansiar pela glória, pelo céu. Amém? Isso é muito bom, queridos. Por isso devemos viver no Espírito Santo. Amém? Olha só, a missão do Espírito Santo não é completa até que ele crie em nós uma apaixonada e crescente ansiedade por Cristo, ou seja, aquele desejo ardente, né? Que tipo de noiva você acha que o Espírito Santo vai apresentar para Jesus no dia da revelação? Uma que é meio apaixonada, cujo amor é morno ou frio, que não quer intimidade com Cristo?
Se você verdadeiramente ama Jesus, ele nunca estará fora da sua mente. Alguns cristãos pensam, isto vai acontecer depois que eu morrer, quando eu for para o céu, tudo vai mudar, serei então um noivo especial do Senhor. Não, morrer não santifica ninguém. Se você está indo para o céu, você já começa a viver o céu na terra e ter comportamentos do céu na terra. É o que eu falei, querido. Ah, não vou para o céu para fugir do inferno, fugir dessa vida e etc. Não, 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 não. Você pode viver o céu na terra agora. Quanto mais você viver no Espírito, e o Espírito Santo faz você viver o céu na terra e faz você ansiar o céu, faz você ansiar a volta de Jesus. Você começa a clamar por Maranata, a volta de Jesus, o dia do Senhor, porque você é apaixonado por Jesus. E eu declaro nesse momento que você seja cheio da plenitude do Espírito Santo e que você se torne alguém apaixonado por Jesus, apaixonado pela presença do Espírito Santo. Amém? Olha só, vamos ler aqui esse versículo de Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele ora por nós, ele geme por nós, ele intercede por nós. Amém? A palavra em hebraico usada para gemido significa uma saudade viva, um desejo ardente. Este é o clamor profundo de alguém faminto por santidade e angustiado por causa de sua iniquidade. Esta é a marca de quem anda no Espírito e tem um insaciável apetite por Jesus. Aleluia! Uau, gente, isso aqui é muito forte. Eu estou falando aqui para vocês e eu posso sentir o Espírito Santo fluindo no meu coração, gente. Uau! Olha só o significado de gemido no hebraico. Significa saudade viva e desejo ardente. O Espírito Santo, ele gera uma saudade por Jesus. O Espírito Santo, ele gera um desejo ardente por Jesus, né? Essa é a marca de quem anda no Espírito. Ele tem um insaciável apetite, ele tem fome por Jesus, ele tem sede por Jesus, ele quer mais da presença de Jesus. Aleluia, 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 glória a Deus. Por isso eu lhe pergunto, o que aconteceu na sua vida desde que você foi salvo? Você está apenas seguindo uma rotina? Você está morno? Está com medo de entrar no fogo do Senhor? Porque será considerado fanático? Peça ao Espírito Santo para revelar Jesus ao seu coração, né? O Espírito Santo, ele revela Jesus. Peça isso. Você está amando Jesus. Não, perdão. Peça ao Espírito Santo para revelar Jesus no seu coração, de tal maneira que você seja totalmente desmamado deste mundo. Você está amando Jesus mais apaixonadamente do que quando teve o primeiro encontro com Ele? Será que você está amando Jesus mais do que quando foi o primeiro amor? Se não, então se submeta à sua direção e deixe Ele fazer a sua obra completa em você. E você saberá verdadeiramente o que significa andar no Espírito. Ou seja, será que só você vive a mesma rotina? Você foi salvo e está aí numa mesmice? Está com medo, não quer o fogo do Espírito Santo? Né? O seu amor hoje, agora, não é como foi no começo. Ei, acorda! O Espírito Santo está chamando você para viver nele, para se apaixonar por Jesus, para queimar de amor por Jesus, para ser cheio da presença de Jesus. Aleluia! É essa a vontade de Deus para nós. É viver no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória. E aqui acabamos a nossa aula, queridos. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, eu estou aqui sentindo a presença do Espírito Santo. Onde você está agora, se derrame. Peça a plenitude do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Seja cheio de Jesus. E viva como uma noiva apaixonada por Ele. Não viva uma vida morna. Não vive uma mesmice, não vive uma frieza espiritual, muito pelo contrário. Viva uma vida de fome e sede, insaciável pelo Senhor e por sua presença. Em nome de Jesus. Aqui a gente concluiu a nossa matéria Vida Transformada, a nossa última aula. Amém? Anote tudo. A gente vai fazer aí um breve resumo depois de tudo que foi falado, para você estudar, né? Para você se preparar para a prova e tirar uma boa nota. Amém? Espero que você pratique tudo que foi ensinado nessa matéria, em nome de Jesus, e que você frutifique e transborde isso na vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Até mais.